o pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. E que a Mãe Maria Santíssima possa nos cobrir com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, com a permissão do nosso guia espiritual, irmão William, que tenhamos uma noite extremamente abençoada e possamos aprender muito com essas reflexões. O texto de hoje é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do advento do Espírito de verdade. E esse texto é um texto muito bonito que dá a base do Espiritismo e a base da ideia do que essa religião veio a ensinar para os seres humanos. E vai ser um texto que a gente vai ter que prestar bastante atenção para entender qual a nossa ação como espírita diante desse tal estudo. Bora lá. Advento do Espírito de verdade. Advento é aquilo que está vindo, aquilo que está iniciando, é aquilo que está trazendo o início do contato com esse ser. E o Espírito de verdade, quando vocês estudarem mais profundamente o livro dos Espíritos e tudo mais, vocês vão descobrir que é o Espírito de São Luís, que era um nome que ele usava na época para poder escrever seus textos. Ele escrevia o texto e escrevia Espírito de verdade. Era o guia espiritual de todo o trabalho que estava sendo feito ali por Kardec. Então, o advento do Espírito de verdade, que era algo que na época era considerado o retorno de uma religião que iria ensinar e explicar o lado espiritual com seriedade, é exatamente a vinda de um novo momento para as religiões e de um novo contato mais espiritualizado com elas. Conta-se que tem aquela frase lá de Jesus que pouco antes dele morrer, lá no Calvário, na cruz, ele disse: não vos deixarei a sós, eu vos enviarei o Consolador prometido. E segundo a visão do kardecismo, a religião kardecista seria esse tal Consolador prometido, seria essa tal religião que iria transformar o mundo. Por quê? Porque seria a religião que iria fazer todo o processo de conexão com o lado espiritual, seria a religião que provaria que existe realmente um lado espiritual, seria a religião que criaria nomes, conceitos, definições do que é o contato com o mundo espiritual, e seria uma religião que teria uma base espiritual muito forte, muito profunda, que iria deixar claro todos os assuntos que nos deixam confusos. Através da lei de causa e efeito, através da reencarnação, a gente tem várias explicações para desigualdade social e para várias coisas que acontecem aqui no plano físico que a gente vê e às vezes acha absurdo. Então, o advento do Espírito de verdade representa esse momento onde uma nova percepção da realidade, uma nova interpretação do mundo iria abalar as estruturas do materialismo, fazendo a gente perceber e refletir o tempo inteiro o quanto tentar acumular coisas materiais é uma ilusão, já que tudo que a gente vai levar é apenas aquilo que existe no nosso lado espiritual. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, mas acreditem, uma hora vocês vão morrer. E tudo que vocês têm vai ficar aqui. E o corpo de vocês vai apodrecer. E apenas o que o seu espírito consegue levar continuará com ele. Então, se você tá com um celular aí na mão ou perto de você e você diz que esse é meu celular, acredite, esse celular vai ficar aí, enferrujando, quebrando, até não existir mais. Se você tem qualquer objeto, você está dentro de uma casa, essa casa vai deteriorar, o tempo vai corroer ela e ela não será sua. Apenas o que você levar de conhecimento continuará contigo. E o que o Espírito de verdade veio trazer com a sua reflexão é essa percepção de que nós temos de
acumular os verdadeiros tesouros, a verdadeira riqueza, que é uma riqueza espiritual. E não adianta nada a gente se prender ao materialismo e se prender à nossa realidade, sendo que essa realidade é transitória e passageira e tem um fim. Eu não estou dizendo que você não deve construir a sua vida, organizar a sua vida, ter uma vida legal. Estou dizendo que você tem que ter equilíbrio entre esses dois lados, a vida física e a vida espiritual. Então, bora lá ler o texto para a gente conseguir refletir quais são os postulados que o Espírito de Verdade traz para que a gente possa entender qual a grande tarefa do Espiritismo. Bora lá. O Espírito de Verdade vai e diz o seguinte: venham, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Para quem não sabe, tem aquele famoso trecho onde Jesus diz: vá atrás dos filhos transviados da casa de Israel, que era, no caso, levar o conhecimento da vida espiritual e levar a ideia do monoteísmo para os que eram pagãos, os que não tinham seguido ainda a ideia monoteísta. E aí tá dizendo aqui: vá lá, siga eles, pregue a eles e dissipe as suas trevas. Porque naquela época ainda se tinha muito cultos pagãos com oferendas de, às vezes, seres humanos, às vezes de animais, e ainda tinha-se todo um culto muito primitivo, com carne, com sangue, e naquela época acreditavam que isso era a própria treva, que era culto a espíritos atrasados. E aí, quando o Espírito de Verdade fala isso daqui, ele está dizendo: olha, eu vim aqui para completar aquilo que Jesus fez lá atrás, de começar a converter aqueles que não tinham a crença ainda num Deus único e num lado espiritual mais profundo. Eu vim aqui para mostrar a vocês e dar continuidade àquilo que Jesus já começou a ensinar e a falar lá atrás com a sua interpretação da vida espiritual. E aí o texto vai nos mostrar como o espiritismo ele vem complementar e ocupar lacunas que só o cristianismo católico, romano, enfim, não alcançou com os seus postulados. Aí começa. O espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, segundo o Espírito de Verdade, a verdade é que a vida espiritual vai acontecer e que ela é muito importante e que a gente deve viver para desenvolver esse nosso lado espiritual. Essa é uma ideia muito comum lá nos socráticos, nos pré-socráticos, também nos platônicos e nos neoplatônicos, como Jâmblico e tudo mais. Por quê? Porque Platão falava muito do conceito de mundo sensível e mundo das ideias. Mundo das ideias é esse mundo que a gente idealiza na nossa cabeça, que a gente pensa enquanto a gente está idealizando as coisas, a gente está sonhando acordado. E mundo sensível tem esse nome porque é aquele mundo que a gente pode sentir, que a gente pode tocar e que a gente pode palpavelmente perceber na realidade. Então, o mundo sensível seria esse mundo físico aqui, e o mundo das ideias seria o plano espiritual, entre muitas aspas. Então, o que é que esse texto aqui quer dizer? Lembre-se, esse texto ele surgiu no século XIX, num contexto extremamente materialista, num contexto de negação do lado espiritual, num contexto onde estava se desenvolvendo a ciência e cada vez mais a ciência negava a religião, e num contexto onde precisava-se exatamente mostrar que tudo bem, tem coisas da religião que precisam ser negadas e retiradas porque são fanatismos, ilusões, mas tem coisas que precisam ser mantidas, e agora o Espiritismo veio para conectar religião e ciência, equilibrando essa visão espiritual com um certo rigor científico. Então, quando ele diz aqui que ele vem trazer uma verdade, ele está dizendo isso: olha, eu vim trazer aqui uma nova interpretação para vocês, de que sim, a vida humana precisa ser vivida, a vida material tem seu valor, a vida material tem características que atraem para você valor através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, e tem sim valor a vida física. O problema é que vocês estão vivendo apenas a vida física sem se importar com as consequências disso. Porque, entre aspas, no mundo capitalista, nesse mundo terreno que a gente está,
Muitas das vezes as pessoas são medidas por quanto dinheiro elas têm. E se você for extremamente materialista, para você tanto faz a forma pela qual você vai estar ganhando dinheiro. Contanto que você tenha muito dinheiro, você está saindo vitorioso na sua vida de encarnado. Então, o que é que eu quero dizer com essa reflexão aqui? Que se só existe a vida material, se o niilismo é o que domina, se Deus realmente não existe, se esse lado espiritual não existe, então tanto faz o que é que eu faço de bom ou de ruim. Não vai ter punição nenhuma para mim, então vou continuar fazendo qualquer coisa para ter dinheiro. Mas quando a gente aprende sobre a moral, sobre a virtude, sobre os comportamentos corretos e sobre como se tornar uma pessoa melhor, a gente passa a ter um cuidado, a gente passa a ter um preciosismo, a gente passa a ter um respeito e um nível de consciência mais educado e gentil para com o próximo, porque a gente sabe que vai existir um pós-vida e nesse pós-vida a gente vai ter que ser responsável por aquilo que a gente fez enquanto estava encarnado. E o Espiritismo ele vem exatamente para explicar melhor, de uma forma pálida, como seria esse pós-vida, para que assim a gente se prepare e esteja mais consciente quando a gente tiver de encontrar ele. E aí o texto continua. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levanta as ondas, revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então está dizendo aí sobre como a doutrina ela vem, de certa forma, explicar a todos que estão sofrendo por que eles sofrem. Você não está sofrendo simplesmente porque Deus esqueceu de você ou porque você nasceu para ser um miserável. Você está sofrendo porque você tem karmas a pagar pelos erros do passado que você cometeu. Mas também não acredite que só porque você ficou em karmas do passado que você cometeu, tendo de sofrer agora, que você tem que aceitar esse sofrimento. Basicamente, o que o Espiritismo tenta nos ensinar é que se torne alguém tão bom, mas tão bom, que você consiga pagar tudo de errado que você fez e ainda juntar bônus a ponto de você conseguir transformar uma vida que poderia ser uma vida de karmas em uma vida de dharmas, já que dharma é a palavra oposta a karma, que representa, no caso, as bonanças que nós fazemos, que também se transformam e se tornam coisas boas para nós. E aí o texto continua. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas impiedosas. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte verdadeira, sim apenas a morte do corpo, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Então tá dizendo aqui, se a gente realmente fosse caridoso, se a gente realmente se ajudasse, se todo mundo aqui tivesse cuidando um do bem do outro, ninguém ia estar sofrendo. É exatamente pelo egoísmo e pela indiferença que muitas pessoas estão sofrendo aí. Vamos dizer que, sei lá, tem a sua família e o seu primo cai doente. Não junta seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia e todo mundo para tentar ajudar o seu primo porque ele caiu doente? Geralmente a gente vai lá e ajuda esse primo por quê? Porque esse primo é parte da família e tem o nosso sangue. E ele é, de alguma forma, em um grau de parentesco próximo a nós. Mas é que tá, as pessoas que estão na rua passando fome, as pessoas que passam necessidade, elas também não são nossas irmãs em Deus? Todos nós não somos filhos de Deus? Então, o que o texto vem dizer aqui é que, se nós realmente fôssemos caridosos, se nós realmente nos ajudássemos e realmente nos cuidássemos, não existiria dor, porque todo mundo iria se unir para resolver o problema daqueles que estão ali passando necessidade. Só que, como nós somos egoístas e queremos ficar apenas acumulando riquezas e bens financeiros por nós, o mundo fica do jeito que está. Eu não estou dizendo que você não pode acumular riqueza. Na verdade, eu quero que você acumule, que eu também acumule, que todo mundo tenha uma boa qualidade de vida e uma boa quantidade de dinheiro. A questão é que algumas pessoas focam tanto em acumular que esquecem de ajudar,
que esquecem de ensinar, que esquecem de fazer com que todo mundo ao seu redor seja tão próspero quanto ela é com aquilo que Deus a deu. Então, tanto que o Espiritismo, em vários textos, debate a ideia de que nós precisamos ter a consciência de que toda a riqueza que nos foi dada era para que se transformasse numa riqueza maior para nós e para todos que estão ao nosso redor. E que é exatamente esse fato da gente transformar todo o mundo num local melhor, por aquilo que Deus está nos dando em abundância, que a gente transforma a realidade. Então reflitam nesse ponto e vocês vão perceber o quanto o mundo poderia estar sendo diferente, o quanto o mundo poderia estar melhor se todo mundo se ajudasse. Orai, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova e a busca durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se devolverão como o cedro. O cedro é aquela árvore que consegue ficar enorme e dar vários galhos e várias folhas. E o cedro sempre foi um símbolo de robustez, de força, uma árvore grande, bonita, que tem bastante vigor. Então, basicamente, o que está dando a entender aqui é que quanto mais a gente trabalha a nossa virtude, quanto mais a gente trabalha o esforço de se tornar alguém melhor, maior será a quantidade desses valores e dessas energias dentro de nós, e a longo prazo isso tudo vai fazer com que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus. Afinal, a gente estará cada vez mais evoluído. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Então está dizendo aqui, ó, cuidado com a sua inteligência. Não use a sua inteligência para atacar a Deus, não use sua inteligência para fazer mal aos outros ou para sair ganhando numa situação usando das pessoas. Tenha a compaixão de usar o seu conhecimento para fazer com que o mundo seja um local melhor com aquilo tudo que você tem de conhecimento. Sinto-me por demais tomado de paixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transeados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então tá dizendo aqui, ó, o tempo inteiro a gente tem como perceber e ter noção de qual é a coisa certa a se fazer, mas a gente se entrega e se deixa cair no erro mesmo sabendo o caminho certo. E os espíritos, eles ficam tristes observando a gente cair no erro, sendo que eles já nos deram todas as ferramentas possíveis para que a gente aprendesse a ter a atitude certa. Crede, amai, meditai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Então tá dizendo aí, ó, tenha consciência de separar o certo do errado, tenha consciência de fazer o que é certo em meio a um mundo onde todo mundo quer tentar te convencer a se entregar ao erro e a normalizá-lo como sendo a coisa correta. Tenham esse nível de maturidade e vocês vão perceber que é a melhor forma de desenvolver o seu espírito. Espíritas, amai-vos entre os primeiros ensinamentos, instruí-vos, este o segundo. Então tá dizendo aí, para você ser espírita de verdade, você tem que amar o próximo e fazer com que todas as suas palavras sejam palavras de amor. Toda vez que você estiver conversando com alguém, seja a pessoa que anima as outras, que faz elas olharem um lado otimista, que faz elas terem confiança de que a coisa pode melhorar, de que as coisas podem mudar. É assim que você vai encontrar essa conexão com Deus através do amor universal. E instruí-vos. Então, ganhe conhecimento, aprenda, tenha conhecimento, porque assim você vai poder fazer com que o mundo se torne um local cada vez melhor. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele enraizam. Então, pare e pense. O seu espírito, entre muitas aspas, ele está buscando o tempo inteiro a perfeição e ele, entre aspas, é perfeito. O problema é que você é humano. Você está num corpo de carne que tem emoções, que tem sentimentos, que tem rompantes. Que se você dormiu mal, você pode passar o dia de mau humor. Se você está há muito tempo sem descansar, você pode ser grosso com as pessoas sem necessidade.
Se você está com fome, você pode acabar sendo mais estúpido do que o necessário. Tem até estudos mais recentes dizendo que juízes tendem a dar penas maiores para os presos se essa pena é dada perto do horário do almoço, quando eles estão com fome. Então, nuances que a gente nem imagina podem decidir o que vai acontecer ou não conosco. Uma pessoa irritada depois de sair do trabalho pode fechar o carro que você tá e gerar um acidente sem você nem ter noção disso. Então, o estado de espírito de alguém define muito de como a vida dela será. E é isso que está aqui fazendo a gente parar para pensar o quanto o nosso corpo humano, o nosso corpo cheio de emoções e sentimentos, muitas das vezes nos levam aos erros e aos comportamentos que apenas fazem com que a gente não evolua. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, o que é que ele termina aqui o texto? Ele diz, irmãos, nada perece. Perecer seria acabar, nada morre. Então ele está dizendo, ó, vocês vão viver depois que o corpo de vocês morrer. E aí continua: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então, tudo que Jesus deixou para a gente como ensinamento são as coisas que nos ensinarão e nos mostrarão como vencer o mal, como transformar o nosso espírito para que ele fique cada vez mais evoluído. E aí continua: sede os vencedores da impiedade. O que é ser impiedoso? É aquele que não tem paciência, não tem calma com a dor e com os erros do outro. Então, todo esse texto aí nos faz refletir como a gente lida com os males ao nosso redor, com as coisas que acontecem ao nosso redor, e se a gente tem essa capacidade de ter paciência com o outro quando as coisas estão difíceis e complexas. Então esse é um texto muito bonito, porque ele nos faz refletir como a gente lida com a vida, como a gente lida com os outros e se a gente tem paciência. A gente precisa observar que a morte ela acontece o tempo inteiro ao nosso redor. Às vezes você tem um vasinho de planta, você fica uns dias sem molhar ele porque esqueceu por causa da correria, e aquela planta que estava viva morre. O seu corpo ele está o tempo inteiro matando células e criando novas células para que você se mantenha vivo. Você está pronto para morrer? Se amanhã você fosse morrer, como é que você viveria? Eu gosto dessa reflexão quando fazem, porque eu acho engraçado. Quando você olha pra alguém e pergunta assim, se hoje fosse seu último dia, o que é que você faria? A pessoa sempre fala que ela faria algo totalmente diferente. Aí eu fico sempre me questionando, poxa, mas realmente hoje pode ser seu último dia. Então por que você já não tá vivendo no seu auge? Por que você já não tá vivendo do jeito que você gostaria de viver? Por que você já não está dizendo às pessoas aquilo que você sente a elas? Por que você não tem mais coisa? Por que você precisa do medo da morte para te fazer ter algumas coragens? Então todo o texto nos faz refletir profundamente isso, de que sim, nós iremos morrer e de que nós precisamos estar com melhores resultados alinhados a nós para quando essa morte vir, a gente tá bem lá no plano espiritual. E aí o texto continua: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das provas que choram, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes irão enxugar as lágrimas. Então, o que é que esse texto aqui está querendo dizer? Entenda que toda dor, todo sofrimento que você passa tem um objetivo e tem um ensinamento por trás disso. Eu sempre falo para vocês aqui, a gente geralmente só busca mudar um comportamento ou buscar mudar uma coisa na nossa vida quando a gente se incomoda com ela. A gente só vai fazer a dieta quando a gente se sente gordinho ou gordinha. A gente só vai no médico quando a gente está sentindo dor. A gente só busca, sei lá, cuidar do cabelo da gente quando a gente olha o cabelo da gente e a gente acha que ele tá feio. Geralmente, nós vivemos por motivações.
um motivo para se tomar uma ação. Então, geralmente a gente só faz algo quando algo nos provoca a tomar essa atitude. Então, perceba ao redor. Quais são as coisas que você olha na sua vida e você pensa, poxa, eu queria que fosse diferente. Poxa, não era para estar assim. Quais são as coisas ao seu redor que estão tentando te motivar a mudar e a se tornar alguém diferente e você está ignorando? Porque o que esse texto aqui tenta nos dizer é: aproveite a sua encarnação e observe o que a sua encarnação está tentando lhe ensinar, porque cada uma das coisinhas que ela está tentando lhe ensinar tem um grande objetivo por trás. E aí o texto continua. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossa alma, porém, não estão esquecidas. Então está dizendo aqui, ó, sim, obreiros, aqueles que estão construindo a obra chamada vida. Eu sei, vocês precisam traçar vossos sulcos, que é tipo abrir, naquela época era como falava para abrir o sulco na terra, era tipo abrir a vala para você poder plantar algo. Então tá dizendo, ó, vocês aí encarnados, eu sei, tudo bem, vocês têm que trabalhar para ter o seu sustento, para comer, para poder pagar a internet, a água, a luz. E vão lá, trabalhem realmente. Mas não se esqueçam que além do alimento do corpo, vocês também precisam trazer alimento para o seu espírito, senão a sua alma ficará esquecida. E a sua alma também precisa de alimento para ela se manter viva. Quem quiser entender melhor isso daqui, leia lá o texto A Melancolia, de François de Genevet, está aqui no Livro dos Espíritos. É um texto que fala sobre como às vezes a gente está triste, a gente está desanimado, a gente está achando a vida ruim, mas na verdade a gente está precisando voltar a trazer ânimo, energia para o nosso corpo espiritual, porque ele também tem necessidade de se sentir alegre. Esses dias, por exemplo, eu vi uma pessoa dizendo que antes ela ia para a igreja, ela ouvia aqueles cânticos, aqueles louvores, e ela sentia uma euforia muito grande dentro dela, e ela acreditava que aquilo ali era Deus falando com ela, quando ela se arrepiava, quando ela sentia uma grande emoção. Daí ela falou que ela sempre achou que aquilo era Deus falando com ela, até que um dia ela foi para um show de uma banda que ela gostava e ela sentiu a mesma sensação. E aí ela percebeu que aquela sensação não era Deus, mas sim a euforia que ela estava sentindo dentro dela. Aí eu vi esse post e eu me acabei de rir. Porque as pessoas, elas acham que Deus só se manifesta na gente no contexto espiritual, numa igreja, numa reunião. Elas acham que Deus só está conosco ou só pode participar da gente no momento que a gente está num contexto espiritualista. Só que é que tá, na hora que ela estava nesse show da banda que ela gosta, ela estava feliz, ela estava alegre, ela estava agradecendo a vida maravilhosa que ela estava tendo naquele instante. Então, sim, Deus também estava com ela. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, a etimologia da palavra entusiasmo. Para quem não sabe, entusiasmo, que é como a gente geralmente diz quando a gente está alegre, cheio de energia, estou entusiasmado. Entusiasmo significa entu, que é algo tipo por dentro, e asmos, que é tipo Deus. Então, estar entusiasmado, na tradução lá no latim, é algo como estar cheio de Deus. Originalmente, a palavra entusiasmo significa isso. Quando uma pessoa está entusiasmada, quando ela está sentindo aquelas borboletas no estômago, quando ela está feliz, alegre, pulando, risonha, ela está cheia de Deus dentro dela. Então, todo momento de alegria, que você está rindo, que você está brincando, que você está se divertindo, você está cheio de Deus dentro de você. Então, naquele momento que ela estava no show, ela estava sim sentindo realmente Deus dentro dela. Então a gente precisa parar de achar que Deus só está conosco quando a gente está uma hora do dia na palestra, uma hora do dia na igreja, uma hora do dia, sei lá, dedicando ao nosso lado espiritual. Deus está conosco o tempo inteiro. E ele sempre vai tentar achar espaço para poder mostrar a luz dele dentro de você. E aí por isso que está dizendo aqui, ó, que a sua alma ela também precisa de alimento. E a gente alimenta a nossa alma com as nossas orações, com a nossa fé, com a nossa vontade de se tornar alguém melhor.
com boas atitudes que nos aproximam de Deus. E aí continua: eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então aqui está meio que dizendo ele como um espírito, ele como um anjo que está cuidando da gente. Ele é um jardineiro divino, ele está tentando cultivar nos nossos pensamentos boas ideias. Só que é que tá, tem pessoas que são super negativas, são pessoas pessimistas. Quando vem uma oportunidade, elas já negam na cabeça delas do tipo, impossível isso acontecer comigo. Eu conheço pessoas que o tempo inteiro elas falam assim, como se elas fossem as pessoas mais azaradas do mundo. Se isso daí fosse coisa ruim, já tinha acontecido comigo. Coisa boa nunca acontece. E elas têm um pessimismo enorme, mascarado de uma falsa alegria, sabe? Elas tentam fazer piada com as coisas ruins que acontecem na vida dela, como se isso fosse bom. E aí elas acabam destruindo a própria mente delas, a própria vitalidade dela, o próprio sentimento dela o tempo inteiro, criticando e atacando como se elas fossem a pior pessoa do mundo. E vocês têm que tomar cuidado. Os espíritos, eles sempre dizem que eles estão tentando colocar bons pensamentos otimistas na nossa cabeça, mas às vezes a gente é tão negativo, a gente é tão, sabe, entregue ao desânimo, que eles não conseguem achar espaço para mostrar pra gente o caminho certo a seguir. Eu sempre repito aqui uma frase de Osho, que ele diz que Deus é criatividade. Quanto mais criativo você for, mais perto e próximo de Deus você está. Porque é através da criatividade que você acha soluções para situações e para becos sem saída que você achava que não tinha como ser resolvido. Então parem e pensem nisso, antes de se entregar a um desânimo, a uma tristeza, ao ato de achar que não existe saída para uma situação. Então reflitam aí, porque às vezes a gente se coloca em beco sem saída exatamente pelo desânimo, pela tristeza e pelo fato de a gente não querer pensar de outros ângulos uma mesma situação. E aí o texto continua: quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, e sentirem que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então tá falando aqui, ó, a preciosa semente de Deus que habita dentro da gente é o nosso espírito. Então tá falando aqui, ó, quando soar a hora do repouso, é um eufemismo para dizer quando você morrer e a trama da vida se vos escapar das mãos. Então quando você morrer e vossos olhos se fecharem para a luz, quando você morrer, sentireis que surge em vós e germina minha preciosa semente. Então, o seu espírito, que saiu daquele corpo, que é a semente divina que está dentro de você, renasce. Esses dias eu estava vendo uma palestra de Divaldo, e Divaldo, ele falou que teve uma época que ele estava muito descrente na vida, que ele estava muito inseguro, mesmo tendo Joana ali do lado dele, estavam acontecendo as coisas ruins que fizeram ele ficar se questionando se ele realmente estava amparado e protegido ou não pelos espíritos. Ele estava doente, ele estava gripado, toda hora acontecia alguma coisa. E aí conta que um dia desses, Joana veio e disse que precisava psicografar um livro por ele. E nesse livro, Joana falava sobre o quanto nós precisávamos ser felizes, otimistas e alegres, porque nós somos filhos de Deus. E aí o livro era toda uma reflexão sobre como o fato de, por sermos filhos de Deus, nós não somos qualquer um. Nós somos abençoados e cuidados por Ele, e que Ele está conosco, olha por nós e vigia a gente. E aí, Divaldo, com o jeito brincalhão dele, começou a dar risada na palestra e dizer que naquele dia ele se sentiu todo poderoso, porque ele olhava o céu, olhava o horizonte do prédio alto que ele estava e pensava: meu Deus, tudo isso aqui é meu, porque se eu sou filho de Deus, tudo no universo é meu. Afinal, se ele é o dono do universo, se ele criou tudo. E aí ele foi brincando, Joana, eu sou mesmo filho de Deus? Aí Joana falou: Edivaldo, você é filho de Deus assim como todo mundo é. Todos nós somos filhos de Deus. E aí ele continuou brincando com Joana. É mesmo, Joana? E quando é que eu vou começar a ter parte dos domínios, dos poderes, das riquezas que Deus tem? E aí Joana foi e brincou, devolvendo para ele, dizendo o seguinte: olha, Edivaldo, se Deus é seu pai e você é filho dele, você tem direito a tudo que é dele, não é?
Aí Divaldo, é. Aí Joana foi e respondeu: então espere Deus morrer, que você vai ter como herança tudo que é dele. E aí Divaldo falou que nesse dia ele riu muito da situação, que ele nunca tinha parado para pensar dessa forma e que ele achou muito engraçado como Joana brincou com ele, mostrando que no final, se ele queria tudo de Deus, ele tinha de herdar aquilo por merecimento. E aí Joana foi e explicou para ele de que sim, nós podíamos ter tudo que é de Deus, contanto que a gente fizesse por merecer. Que assim como o pai deixa o filho, sei lá, jogar mais tempo no videogame, ou comer uma comida diferente, ou ir no shopping se ele está se comportando, que Deus nos dá boas coisas e transforma a nossa vida e o nosso mundo se a gente também estiver fazendo por merecer e levando a palavra dele a mais locais. E que a gente tem que fazer e viver a nossa vocação para que Deus se encontre conosco e doe parte da sua luz para a gente. E que essa era a principal reflexão que todos nós devíamos ter. De que muitas das vezes a gente fica choramingando a cada coisinha ruim que acontece na vida, em vez de tentar agradecer e entender por que aquilo ali está acontecendo conosco. E que a gente, em vez de reagir com mais ainda vigor, com mais ainda energia, com mais ainda vontade para transformar a nossa vida, quando a coisa ruim acontece, geralmente a gente se abate, fica triste e fica quieto, se fazendo de coitadinho. Então parem aí e reflitam sobre a vida de vocês. Se vocês estão passando por dor, façam tantas coisas boas a ponto dessa dor se transformar em amor e a vida de vocês se transformar em algo cada vez melhor. Transformem a mente de vocês, mudem as suas percepções sobre a vida, estudem, reflitam, transformem-se profundamente e vocês vão se encontrar um dia com o Deus que habita dentro de vocês. E aí o texto continua: nada fica perdido no reino de nosso Pai. Ó, nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos, mas ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, às vezes, aquele que menos riqueza material tem, mas por ter vivido uma vida com amor e carinho, é aquele que mais se torna elevado no plano dos céus. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele faz doações de alimento, e aí ele doou um monte de comida para um mendigo, e depois ele voltou vestido de mendigo para conversar com esse mendigo, e falou com esse mendigo: olha, eu tô com muita fome. E o mendigo, sem nem parar para pensar, pegou a comida que ele tinha ganhado e dividiu com um cara no maior carinho e falou: toma aqui, ó, dei muita sorte hoje, tô cheio de comida, não vou deixar ninguém passar fome perto de mim, não. E aí o cara que tinha feito a doação, que tava todo fantasiado de mendigo, começou a chorar, porque, segundo ele, muitas das pessoas que têm tudo não são tão generosas e tão empáticas a ponto de doar aquilo que ela tem aos outros. Enquanto alguém que vive em privação, no dia que consegue um pouquinho a mais, em vez de guardar e ser, sei lá, meio avarento para não perder aquilo que ganhou, foi o que mais rápido se entregou a fazer a caridade para que ninguém sofresse como ele sofre em outros dias. Então fica aí essa reflexão para vocês de como às vezes a gente faz com que o mundo seja tão frio como ele é. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Então está dizendo, Deus ama aqueles que além de carregar o próprio fardo, ainda ajuda quem pode no caminho. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro do Espírito dissipe os vossos despeitos contra o rico do mundo. Que não raro muito miserável porquanto se acha sujeito à prova, mais perigosa do que as vossas, estou convosco, e meus apóstolos vos instruí. Bebei, bebei na fonte da vida do amor, e preparai-vos, cativos da vida, vocês que estão aí presos nesses corpos,
a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a nossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, não tem nem o que dizer além do que o grande Espírito de Verdade. Como ele deixou aqui, eu vou repetir. Deus quer que vos modeleis, que modeles a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então molde seu espírito, molde a sua mente, molde isso que Deus lhe deu para que você seja cada vez mais belo e puro. E assim você vai encontrar o seu verdadeiro caminho de transformação e de salvação. É isso. Agradeço muito a vocês por mais uma noite de estudo. Sempre bom dividir esse momento da semana refletindo sobre a vida espiritual e que o sucesso seja a única possibilidade.